Nós iremos para o livro de Colossenses, capítulo de número 3. Nós iremos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 11, que está correspondendo com o tema central, as evidências de uma verdadeira conversão. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 11, Paulo vai dizer: portanto, se fortes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, dessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despertiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui a nossa leitura, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Nós adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, por todos os seus benefícios para conosco. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos trouxe nessa casa de oração, para orarmos juntos, termos comunhão e sermos edificados pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós devido ao seu trabalho, devido aos seus estudos, mas também oramos por aqueles que voluntariamente não decidiram vir à Tua casa. O Teu Santo Espírito, Senhor, conceda graça, misericórdia, para entender a necessidade, Senhor, que nós temos de estarmos juntos, a necessidade de estar na Tua casa para adorar o Senhor. Fale conosco por meio dessa santa palavra, ilumine as nossas mentes, para que saiamos daqui edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queira-se assentar-se. Deixe-me fazer a recapitulação daquilo que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o livro de Colossenses, onde nós já estamos no capítulo de número 3. E para esse capítulo de número 3, nós temos um tema central, que é as evidências de uma verdadeira conversão, onde corresponde do versículo 1 ao versículo de número 11. Dentro desse tema central, as evidências de uma verdadeira conversão, nós temos 3 subtemas, onde o primeiro subtema, ele vai nos dizer: evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que a da terra. Ele está dizendo que quando nós somos verdadeiramente salvos,
nós desejamos mais as coisas dos céus do que aqui da terra, que corresponde ao versículo de número 1 até o versículo de número 4. Isso aqui nós já meditamos nos cultos passados. Nós também temos como segundo tema, ou melhor, segundo subtema, evidenciamos a verdadeira convenção quando mortificamos nossa natureza terrena, que vai do versículo de número 5 ao versículo de número 9, onde nós iremos iniciar esse subtema hoje. E o terceiro subtema nos diz que nós evidenciamos a verdadeira convenção quando nos revertimos de Cristo, que vai do versículo 10 ao versículo de número 11. Quarta-feira passada, nós terminamos o primeiro subtema, evidenciamos a verdadeira convenção quando desejamos as coisas dos céus, do céu mais do que da terra. Então, Paulo aqui trouxe para nós duas identificações, quando nós, ou melhor dizendo, Paulo, a verdadeira convenção vem ser percebida pela nossa identificação com Cristo e pela nossa aspiração por Cristo. Então, nós consideramos aqui esses dois pontos. Primeiro, os convertidos, eles se identificam com Cristo. E essa identificação está no versículo de número 1 ao versículo de número 4, quando nós já meditamos que aqueles que se identificam com Cristo, eles morreram com Cristo. Paulo vai dizer no versículo de número 4. Segundo, aqueles que se identificam com Cristo, eles vivem em Cristo. Terceiro, aqueles que se identificam com Cristo, ressuscitaram juntamente com Cristo. Quarto, aqueles que se identificam com Cristo, estão escondidos ou ocultos juntamente com Cristo. Quinto, aqueles que se identificam com Cristo já têm uma vida glorificada com Cristo. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que os convertidos, ele tem aspiração por Cristo. Está no versículo de número 1 e o versículo de número 2, onde Paulo aqui ele nos dá duas maneiras o qual nós podemos ter essa aspiração por Cristo. Primeiro, os convertidos, eles buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias do mundo. Onde o versículo de número 1, Paulo vai dizer, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Também vimos que aqueles que aspiram por Cristo, eles pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas daqui da terra. Paulo vai dizer no versículo de número 2, ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ok? Entenderam aí? Estou repetindo, estou sendo bem redundante nessa recapitulação para nós entendermos se nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Então, irmãos, o segundo subtema, ele nos diz assim, evidenciamos a verdadeira convenção quando mortificarmos nossa natureza terrena, que está no versículo de número 5 ao versículo de número 9. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele vai abordar 3 sublimes verdades aqui dentro desse segundo tema, que nos diz assim, a primeira verdade, devemos andar com a certidão de óbito no bolso. Olha o que diz o versículo de número 5 ao versículo de número 7. Paulo ele vai dizer assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo vai dizer qual é a nossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria.
Por essas coisas, Paulo vai dizer, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando nós tínhamos essa velha natureza, nós tínhamos essas qualidades maléficas, vamos dizer assim. Quando viveis nela? Aí o versículo de número 8, Paulo vai dizer, agora, porém, despojava igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E o versículo de número 9, ele vai dizer, não mitais uns aos outros, uma vez que vos despertistes do velho homem com os seus feitos. Então, o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar quando ele diz assim que nós devemos andar com a certidão de óbito no nosso bolso? Paulo está querendo nos recomendar que nós devemos ser um assassino espiritual. Nós devemos ser um assassino espiritual. Por que Paulo está dizendo aqui, quando ele vai dizer no versículo de número 5, o apóstolo Paulo dá uma ordem, quando ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, a ideia aqui de Paulo é que nós devemos ser um assassino espiritual. Paulo está dizendo assim, irmãos, vocês precisam fazer, morrer, matar a natureza terrena de vocês. Então, Paulo está dizendo assim, vocês precisam ser assassinos espirituais, não é assassinos físicos não, tá? Não vão dizer que eu estou pedindo para que vocês venham matar as pessoas. Paulo está nos ensinando que nós precisamos fazer a cada dia, morrer a nossa natureza pecaminosa. Aí aqui, irmãos, eu trago aqui uma nota que ele vai nos dar essa palavra no grego. Quando diz assim, a palavra grega, fazer morrer, é a mesma do qual vemos nossa palavra necrotério. Precisamos andar com a nossa certidão de óbito, porque morremos com Cristo, temos poder para fazer morrer a nossa natureza terrena. Ou seja, o que Paulo está dizendo quando ele aplica esse ensinamento, que nós devemos andar como se fosse identidade. Antigamente nós andávamos com identidade, né? Meu avô, ele sempre andava com identidade no bolso. Paulo está dizendo que nós devemos não andar com essa identidade, mas nós devemos ter a certidão de óbito no nosso bolso. Essa certidão, ela é física? Não é física porque a gente ainda não morreu, e se morrer não vai ter nem como nós andarmos, porque não vai dar, né? Mas a ideia aqui que Paulo está dizendo, que essa certidão de óbito, sabe por quê? Porque todos nós já morremos, né? Por isso que Paulo vai dizer, no versículo de número 1, ele diz, portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. É o versículo de número 3, ele vai dizer, porque morreste, todos nós aqui estamos mortos, tá? E eu já disse para os irmãos, né? Acabei de recapitular, nós morremos para quê? Nós morremos para o mundo. Todos nós que somos crentes, que evidenciamos essa salvação, nós estamos mortos. É assim que Paulo está nos dizendo no versículo de número 3, quando ele diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, Paulo está nos dizendo, irmãos, que para nós evidenciarmos essa salvação, nós precisamos estar com a nossa certidão de óbito no nosso bolso, porque nós já morremos, não tem ninguém mais vivo. Sabe por quê? Olha o que diz aqui, Romanos, capítulo de número 6. Rapaz, essa letra está pequena, hein? Romanos, capítulo de número 6. Paulo, ele mesmo faz essa confirmação, quando ele vai dizer no versículo de número 11,
Romanos 6:11. Bora ver o que Paulo está falando é verdade mesmo? Nós já morremos para o pecado, para o mundo? Romanos capítulo de número 6, versículo de número 11. Vamos todos dizer uma só voz, estou vendo alguém já orando aqui. Vamos dizer uma só voz para a gente dar uma despertada. O que diz? Romanos 6:11. Mais uma vez e bem forte, vamos lá? Assim também vós considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Que nós devemos nos considerar que nós estamos mortos para o pecado, por isso que a certidão de óbito tem que estar no nosso bolso, né? Quando o pecado chegar, a gente pega logo a nossa identidade e diz, olha, estou morto para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Mas ele diz mais vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui está nos ensinando, nós estamos mortos para o pecado e a certidão de óbito deve estar nos nossos bolsos. Olha o que diz ainda, irmãos, Mateus, capítulo de número 5, versículo 29. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá uma receita para nós cortarmos o mal pela raiz. 5:29. Vamos lá, todos juntos, mais uma vez. O que diz aí? E o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja o teu corpo lançado no inferno. Amém. O que o Senhor Jesus Cristo, irmão, Ele está nos dizendo, não no sentido literal, né? Eu já até falei isso na escola bíblica dominical, nós já estudamos na escola bíblica dominical, mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, ó, se o teu olho direito, esse aqui, né, te faz tropeçar, arranca-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, Jesus Cristo, Ele está querendo nos ensinar que aquilo que se chama pecado está nos empatando de nós vivermos uma vida santa, nós precisamos tirar, né? Lembra aqui que eu disse para os irmãos domingo que nós estamos estudando a Bíblia como simbolismo e nós falamos sobre a espada, né? A espada é a palavra de Deus e a Bíblia diz, o autor de Hebreus, que é mais cortante, a espada de 2 gumes, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Foi assim, os irmãos lembram, né? Então eu disse para os irmãos que quando nós estamos pecando contra Deus e aquilo que está nos empatando de nós vivermos uma vida santa, nós precisamos pegar essa espada aqui e começar a cortar, né? Por exemplo, é minha mão que está me empatando, que está fazendo eu pecar. O que eu vou fazer? Eu vou cortar. Literalmente? Não é literalmente não, né? Mas aquilo que a minha mão está fazendo, que se torna pecado, eu vou tirar, ou seja, eu não vou mais fazer. Porque Paulo está dizendo que nós já morremos para o pecado. Nós não devemos viver mais no pecado. Então, é isso que Paulo está nos ensinando. Deixa eu melhorar mais contando uma ilustração. Tinha duas irmãs que elas sempre gostavam de estar nas festas. Todo domingo, todo sábado elas iam para a festa. Mas o Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, converteu essas duas irmãs. E as outras amigas dela chegaram e convidou ela novamente para a festa. Ela respondeu, eu não posso mais ir para a festa. Por quê? Porque eu estou morto. Então, o morto, ele não anda. O morto, ele não tem vontade. O morto, ele não tem desejo. Então, essas irmãs não foram mais para as festas porque ela estava mortas. Então, Paulo está nos trazendo essa verdade. Que nós devemos andar
com a nossa certidão de óbito, quando o pecado chegar, o que é que nós vamos dizer? Nós estamos o quê? Nós estamos mortos para o pecado, porque nós evidenciamos isso quando nós mortificamos a nossa natureza pecaminosa. Então, Paulo vai dizer assim, no versículo de número 5. Em segundo lugar, nós evidenciamos a verdadeira conversão quando mortificarmos nossa natureza terrena. Nós devemos saber para quais coisas estamos mortos. Por quê, irmãos? Irmãos, tem muito crente que está morto para Cristo, tem muito crente que está morto para as coisas de Deus, mas Paulo está dizendo aqui, nós estamos mortos para quê? Aí Paulo aqui, ele vai nos dizer, quando ele vai dizer no versículo de número 5, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, Paulo aqui ele vai enumerar esses pecados que faziam parte da nossa vida quando nós não tínhamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 7, ele diz assim, ora, nessas mesmas coisas andate vós também noutro tempo, quando viveis nela. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que nós estamos mortos para essas coisas que nós vamos já ver aqui que ele ministrou, por exemplo, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Paulo está dizendo no versículo de número 7, você olha aí para a sua Bíblia, quando ele vai dizer, ora, nessas mesmas coisas andarte vós também noutro tempo, quando viveis nela. E o versículo de número 6, Paulo vai dizer, por essas coisas, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira, Paulo vai dizer, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, Paulo está perguntando aqui, nós estamos mortos ou mortos para quê? Aí Paulo aqui ele vai fazer essa lista. Então, eu gostaria aqui, irmão, de destacar, primeiro, esses pecados não são mais compatíveis com a nova vida que temos em Cristo. Que pecados são esses? Aí aqui eu quero destacar. Primeiro, nós temos aqui 3: prostituição, impureza, lasciva, que são pecados morais. São pecados morais. Estão diretamente ligados a pecados sexuais. Toda sorte de relação sexual antes e fora do casamento está aqui incluída. E Paulo aqui, ele nos traz logo primeiro, por exemplo, a prostituição, né? Paulo está dizendo aqui que nós devemos estar mortos para a prostituição. E a pergunta é, irmão, o que é prostituição? Há algum crente que vive em prostituição? Nós vamos ver. Prostituição é a palavra grega porneia, refere-se à imoralidade sexual em geral. Inclui desde as relações sexuais extraconjugais, né? Que é aquela pessoa que tem a sua esposa, tem o seu esposo e tem um relacionamento fora. Isso é prostituição, né? Ou seja, quando um crente ele é casado, ele cai no adultério, né? Ele se prostituiu, porque é um relacionamento sexuais intraconjugais. Até os casamentos contrários entre parceiros com grau ilícitos de parentesco. Ou seja, é aquela pessoa que tem um relacionamento com um primo,
com o irmão, com o pai, com mãe, é também a prostituição. E também a palavra porneia vem do grego pernumi, que quer dizer vender. Fica evidente que para Deus, este pecado de vender ou comprar é um ato do mais profundo amor, é um dos pecados mais graves que podem ser cometidos. Então, é aquelas pessoas, não tem aquelas meninas que ficam se prostituindo? A gente passa ali, né? Em vez de a gente parar lá, orar, levar uma palavra. E também são homens também, pode ser homens também, mulheres também, homens. Então isso é prostituição. Então Paulo está dizendo que nós precisamos estar mortos para a prostituição. Por isso, irmãos, eu incentivo muito, né, aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão no pecado da fornicação. Isso é prostituição. E Paulo está dizendo aqui, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, os crentes que estão em fornicação, eles estão se prostituindo, eles estão se vendendo. Por isso que eles precisam se casar, porque o sexo antes do casamento é uma maldição, depois do casamento é uma bênção. Então, Paulo está dizendo, vocês estão mortos para a prostituição. Segundo que Paulo vai dizer aí, a impureza. Quer dizer a palavra grega actasia. Pode ser definida como a impudicícia concupiscente relacionada à luxúria e à vida libertina. Em seu sentido físico, actasia descrevia a sujeira ou a pretrefação de uma chaga infectada. Moralmente significa qualquer coisa revoltante e miserável, particularmente perversão sexual. Ou seja, está relacionado também à prostituição, mas no sentido físico, no sentido prático, também se refere à particularidade de perversão sexual. Ou seja, é aquela pessoa, né, que vive na prostituição, não tem uma vida pura, consagrada diante de Deus e no sentido mais de relação sexual, porque os pecados morais se referem mais às relações sexuais. Então Paulo está dizendo, irmãos, vocês devem estar mortos para a prostituição, vocês devem estar mortos para impureza. Terceiro, Paulo está dizendo, irmãos, vocês devem estar mortos para a paixão lasciva. Potos se refere-se a um desejo irrestrito, um impulso ou uma força que não descansa até ser satisfeito. Trata-se da pessoa que fica dominada pelo fogo do sexo. É a paixão que leva aos excessos sexuais ou até mesmo às perversões. Ou seja, as paixões lascivas é aquele desejo intenso pelo sexo. Lá em Belém eu tinha uma irmã lá que ela me chegou e disse, pastor, dá para o senhor falar com meu esposo, porque pastor ele não me deixa. Ele não me deixa. Todo o tempo esse homem tem esse desejo sexual, né? Eu disse, tá bom, irmão, vou falar com o seu esposo, né? Porque, claro, tem os momentos bons, né? Mas essa paixão lasciva é aquele desejo que é maior, é um desejo pervertido. É uma coisa natural onde há uma combinação, né? Eu sempre digo para os casais, né? Olha, se vocês quiserem, vocês pratiquem de manhã, ao meio-dia, mas tem que ser algo combinado. No caso dessa irmã que eu estou falando aqui, ele todo momento queria. Então, havia uma perversidade. Oi? Quem é que está falando de quem? De mim não, né?
Ok? Então, isso é paixão lasciva, é um desejo desenfreado. Trata-se de pessoas que ficam dominadas pelo fogo do sexo. Tem pessoas que trabalham por conta própria, né? Não é? Ok? Então, deixa eu terminar de ler aqui. Ele diz: fica claro que os desejos e apetites conduzem às ações. A fim de purificar os atos, é preciso antes purificar a mente e o coração. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que os desejos conduzem às ações. Então, precisa-se primeiro purificar a mente e os corações. Então, Paulo está dizendo, irmãos, vocês morreram para as paixões lascivas, ok? Como é que faz agora para... Tem que desligar? É para... Segundo lugar, irmãos, pecados sociais. Pecados sociais. Que é desejo maligno. Tudo está no versículo de número 5, tá, irmão? Acompanha aí. Nós já vimos prostituição, impureza, paixão lasciva. Aí, isso se refere aos pecados morais. Agora vem os pecados sociais, que Paulo está dizendo que nós devemos morrer para esses pecados, que é desejo maligno e avareza. Falam de desejar o mal para os outros e desejar o que é dos outros. Então, o que nós desejamos determina o que nós fazemos. Ou seja, daqui a pouco eu vou desejar comer, eu vou desejar comer e assim eu vou determinar que eu vou comer. Então, a palavra grega aqui, epitomia, desejo, pode descrever tanto um desejo santo como um desejo pecaminoso. Ou seja, eu falei que daqui a pouco eu tenho o desejo de jantar, mas também significa aquele desejo de fazer algo mal para a pessoa. É um desejo maligno. Eu posso estar pensando, amanhã eu vou matar aquela pessoa, amanhã eu vou fazer o mal para aquela pessoa. Então, essa palavra no grego aqui quer dizer desejo, descreve esses dois tipos. Então, nós vamos ver os dois exemplos aqui. Vamos para Lucas, vamos ver o desejo santo. Lucas 22:15. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o desejo santo. Lucas 22:15. Mateus, Marcos, Lucas 22:15. Todos juntos? Vamos lá? E disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Então, o desejo de Jesus aqui, foi um desejo bom. Ele disse para os seus discípulos: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Um desejo bom de estar comendo, tomando a Páscoa com os seus discípulos. Então, esse é o desejo bom, qual a palavra grega está dizendo. Mas o desejo pecaminoso está em Romanos. Vamos pegar esse de 1 Tessalonicenses, que eu achei mais interessante esse. Tem dois aí, mas de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5, onde Paulo ele exorta os irmãos à santidade. 1 Tessalonicenses 4, 5. Ok? Vamos lá, todos juntos? Ok, Paulo aqui exortando esses irmãos à santificação, quando ele vai nos dizer no versículo de número 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação. E Paulo vai dizer desse desejo pecaminoso, não com desejo de lascívia, com os gentios, que não conhecem a Deus. Então, Paulo está dizendo que nós devemos
morrer para o desejo maligno e a avareza. Olha essa nota aí, irmãos, que eu tenho aí. Paulo, porém, fala de um desejo maligno. Espitomia trata assim de um desejo não só intenso, mas perverso. Pervertido, né? É aquele desejo de fazer o mal para a pessoa. Avareza, isso é o pecado de desejar sempre mais, sem nunca se satisfazer, seja coisas ou prazeres. Aí Rapp, ele vai dizer assim, que esse é o pecado da possessividade, o desejo insaciável de colocar as mãos nas coisas materiais. Por isso nós vemos aí os crentes doidos, né? Trabalhando, desejo maligno, né? Para ter as coisas materiais esquecendo de Deus. Ok? Outra nota, Russell Shedd Memora diz que a avareza comunica a ideia de tirar uma vantagem egoísta, muitas vezes iludindo e prejudicando a vítima. Ou seja, é aquela pessoa, né, que tem a avareza. É por isso que tem muitas pessoas que não devolvem o dízimo do Senhor, não ajudam na obra do Senhor, porque são pessoas avarentas. Então, essas pessoas, elas se iludem, prejudicando até a mesma pessoa. Ou seja, quando, por exemplo, um crente, né, que compra e não paga, né, isso é avareza, né, um desejo maligno. E ele prejudica a outra pessoa ao qual ele deve. Por isso que ele vai dizer, William entende que todo pecado é basicamente egoísmo, que nós só pensamos em nós. A adoração de si mesmo em vez de Deus, ou seja, é o pecado da avareza. Outra nota que eu tenho aqui, segundo William Barclay, a palavra prioknexia provém de dois termos gregos. A primeira metade da palavra provém de preon, que significa mais. A segunda deriva de enkein, que significa ter. Prioxia, portanto, é fundamentalmente o desejo de ter mais e mais. Os gregos a definiam com um desejo insaciável e diziam que satisfazê-lo era como tentar encher de água um recipiente rachado, né? Ou seja, aquela coisa, né, que lá no livro de Joel vai dizer, né, um saco furado. Então isso é a avareza. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, vocês precisam morrer para essas coisas, ok? E já começando a finalizar, deixe-me dizer essa outra nota aqui. Russell Shedd destaca que deve ser muito importante o fato de Paulo definir a avareza com idolatria. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo de número 5, chegando já na parte C, ele vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Aí ele vai dizer assim, Paulo ele define a avareza como idolatria. Essa palavra grega, idolatria, vinda de latreia, significa serviço ou culto religioso. Descreve a principal abominação praticada pelo povo de Deus e pelos pagãos durante quase todo o discurso da história. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que tanto o desejo maligno como a avareza, ela toma o lugar de Deus. E tudo aquilo que
toma o lugar de Deus é idolatria, porque Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. Por isso que Paulo está dizendo: morra para esses pecados sociais. Ele vai dizer que a ira de Deus tem de se manifestar com toda a força contra o culto àquilo que é criado, em lugar do Criador. Não é assim que vai dizer? Vamos ler esse texto aqui, irmãos, para nós entendermos. Paulo vai dizer aqui em Romanos, capítulo número 1, versículo número 19. Romanos 1, 19. Vamos já encerrar, estamos chegando ao final. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos ler esse texto todos juntos? 1,19, Romanos 1,19, vamos lá? Vamos lá, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo de coração insensato, invocando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como as aves, carúbios e répteis. Ok, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É que os homens mudaram, né? Fizeram uma invenção aqui, o qual ele aqui alistrou aqui, a partir do versículo 19 ao versículo de número 23. E Paulo vai dizer no versículo de número 20, a parte C, tais homens são, por isso, os indesculpáveis, né? Paulo já disse lá, no versículo de número 6, né, que é por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando Paulo está dizendo que desejo maligno e avareza é idolatria, Paulo está dizendo que eles mudaram esse curso, como aqui aconteceu aqui, nesse povo aqui, qual Paulo está falando sobre a idolatria e a depravação do homem. Por isso que essa nota final vai dizer assim: William afirma que esses pecados atraem a ira de Deus, com o ímã atrai o ferro, ou como o alto para-raios atrai o raio. Então, assim como o ímã, né? O ímã aqui, o ferro aqui, assim é a ira de Deus. Assim como o para-raio que atinge ou chama, né? Ou atrai a ira de Deus. Paulo descreve essas coisas para dissuadir os cristãos de pecar. Sendo assim, a ira de Deus contra o pecado é uma manifestação de misericórdia aos pecadores, né? Então, concluindo aqui, irmãos, Paulo está dizendo, voltando para o meu texto aqui, ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, que é idolatria. Irmãos, aplicando isso nas nossas vidas, esse ensinamento aplicando nas nossas vidas, será que nós temos aqui essas listas nas nossas vidas? Né? Eu ainda conheço crentes que ainda são prostitutos, né? Eu ainda conheço crentes que são impuros, que têm essas paixões, que têm esse desejo maligno e que têm essa avareza, né? Fazendo isso, irmãos, nós vamos estar provando
O crente que faz isso vai estar provando que ainda não teve uma verdadeira convenção. Porque a verdadeira convenção que nós estamos vendo aqui, o que ela faz conosco? A verdadeira convenção, ela faz conosco, nos ensina, nos ajuda a nós mortificarmos nossa natureza terrena. Como eu disse para os irmãos, nós precisamos ser assassinos espirituais. É prostituição que eu estou vivendo, então eu vou matar, fazer morrer essa natureza. É a impureza que eu estou vivendo, então eu vou matar, tirando essa impureza. É a paixão lasciva, aquele desejo pelas coisas sexuais, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Então eu vou fazer morrer a vossa natureza terrena, porque Paulo nos ensinou que nós devemos andar com a certidão de óbito. Já morremos para essas coisas, não dá para o crente viver nessas coisas, e nós morremos para tudo isso que Paulo fez, essa lista aqui de pecados morais e pecados sociais. Então que Deus nos ajude a nós revermos a nossa santificação. E você, como crente, você tem a oportunidade de aconselhar, de exortar aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão na impureza, aqueles que estão com desejo maligno. Irmão, tem crente que tem desejo maligno, tá bom? Então você tem essa oportunidade para que ele não venha se enganar, e ir para o inferno, ok? Se Deus quiser, quarta-feira que vem, 3 pontos, nós já vimos o primeiro, que nós devemos andar com a certidão de óbito no bolso, nós devemos saber para quais coisas estamos mortos. Em terceiro, devemos despojá-los das vestimentas da velha vida e deixá-las na sepultura. Por quê? Porque tem crente que ainda está com aquela vestimenta espiritual ainda, parece que ainda não tirou, A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, ela é velha criatura, é nova criatura. Então nós precisamos despojar, tirar essa vestimenta de pecado e deixá-la na sepultura onde nós fomos ressuscitados. Isso para quarta-feira que vem, se o Senhor quiser. Vamos orar, pedindo a graça e passar para os pedidos de orações. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua santa palavra e convidamos o Teu Santo Espírito, Senhor, para fazer avaliações nas nossas vidas. Se estamos evidenciando a salvação em Cristo Jesus, ou se estamos evidenciando que ainda nós não morremos para o mundo, Senhor. Porque Paulo nos ensinou que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, Senhor. Aquilo que vivíamos quando nós não tínhamos o Senhor, para vivermos agora uma vida de santidade e graça. Por isso eu peço o auxílio do Teu Espírito Santo para a Tua igreja, Senhor, para que possa, Senhor, nos ajudar, para que possamos viver uma vida santa, para glorificar e exaltar e bendizer o Teu bendito e soberano nome. Então tenha misericórdia da nossa vida, haja com graça na nossa vida. Assim eu oro e peço no nome de Jesus. Amém, Senhor.